Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é língua e cultura. Como se estabelece a relação entre uma língua e uma cultura e como uma influencia e é influenciada pela outra. E essa relação é que vai determinar a linguagem que é utilizada em cada contexto de acordo com aquela determinada cultura. Como nós estamos tratando da língua inglesa, é importante que estabelecemos a relação de como a língua que se iniciou na Bretanha foi espalhada por todo o mundo. E isso fez com que ela adquirisse características específicas de cada país para qual ela foi levada. Isso fez com que a língua adquirisse características no contato com as demais línguas, o que quer dizer que o inglês importou de outras línguas palavras para determinar coisas específicas daqueles locais, como, por exemplo, itens de alimentação, nomes de animais, nomes de plantas e diversas outras palavras que foram incorporadas à língua inglesa e que vieram das mais diversas línguas nos mais diversas partes do mundo. Se nós pensarmos na expressão língua inglesa e nos questionarmos o que significa língua inglesa, o primeiro ponto que nos vem à mente é que a língua é um sistema organizado que permite que os usuários utilizem aquele sistema na sua comunicação cotidiana. Dessa forma, o alfabeto inglês, por exemplo, organizado em letras românicas, se combina para que se formem palavras para que os usuários se comuniquem no contexto em que atuam. Assim, se nós pensarmos, por exemplo, na língua grega e todo o sistema organizado para a comunicação naquela língua, ou a língua russa e todo o sistema organizado para que eles se comunicam. E assim por diante. Cada língua, por mais diferente que sejam, elas utilizam um sistema organizado de comunicação. E é essa forma que os usuários utilizam para a sua comunicação cotidiana. Quando pensamos, então, nos usuários utilizando o sistema organizado, ou seja, a língua, num dado contexto, nós dizemos que ele está utilizando a linguagem. A linguagem, portanto, é a língua em uso em um determinado contexto social e cultural. É importante ressaltar aqui que nós estamos tratando da linguagem verbal, porque existem diferentes outros tipos de linguagem, como, por exemplo, o cinema, a arquitetura, a fotografia, o teatro e a arte. São todas formas de linguagens. É comum ouvirmos expressões como, por exemplo, a linguagem das abelhas, e é comum as pessoas dizerem que os animais têm uma linguagem própria. É verdadeira essa afirmação? Sim, do ponto de vista de que eles estão se comunicando para realizar uma determinada tarefa. A diferença está no fato de que a linguagem verbal, a linguagem humana, é realizada pelo pensamento, ou seja, há uma associação entre pensamento e linguagem, e o ser humano